obviamente, não pagará mais pelos direitos do Campeonato Carioca. Uma decisão que vai impactar profundamente o futebol carioca, obviamente, mas que tende a gerar alguns desdobramentos em nível nacional. A gente está falando de Botafogo, Vasco e Fluminense, que tinham cotas de cerca de 18 milhões de reais, já a partir do ano que vem não poderão contar com elas. Era justamente esse dinheiro, no início da temporada, que pagava 13º, salários atrasados, aquela situação de quase falência que a gente conhece dos três. Sem esse dinheiro, agora a gente vai ter que ficar muito atento ao que vai acontecer com esses três clubes. E a Federação do Rio de Janeiro, a FERJ, com essa notícia, perde poder econômico, político, absurdamente, porque ela dependia, né, a grande receita da federação vem do campeonato estadual, e a grande receita do campeonato estadual é o direito de transmissão. Então, a gente agora está passando por um momento em que todas as peças do tabuleiro estão sendo reordenadas. A gente vai ter muito trabalho para entender todas as consequências desse momento que a gente está vivendo agora, Rizek. Ô Capello, deixa eu ver se eu entendi. Então, de acordo com a medida provisória, que ainda vai passar, né, a medida provisória ela tem validade de 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias. O Congresso pode fazer vários aditivos nela, inclusive, pode até derrubá-la, ela pode se tornar inócua se o Congresso assim decidir, mas enquanto ela estiver em vigor, por exemplo, cada clube agora vai negociar o seu. Para ver jogos do Campeonato Carioca do ano que vem, por exemplo, o Botafogo vai ter que negociar os jogos dos quais é mandante, o Vasco, o Bangu, o América. Ficou assim, então. O intuito é esse, Rizek. A gente tem ainda uma controvérsia jurídica em relação a isso, porque a interpretação que os clubes fazem é diferente da interpretação que a Globo faz, e tem uma ação judicial que está rolando e que ainda falta ali uma decisão final para o que vai valer. Mas se a MP 984 valer como pretendem os clubes, e a gente está falando principalmente do Flamengo, que foi quem incentivou o presidente Jair Bolsonaro a editar essa MP, mas também de uma série de outros clubes que na esteira demonstraram apoio à MP, a gente está falando principalmente dos 8 clubes que tinham contrato com a Turner, Palmeiras, Santos, Internacional, Ceará, Fortaleza, Atlético Paranaense, Curitiba, todos esses clubes já demonstraram apoio. A gente tem clubes da Série B que estão aguardando por isso também com alguma expectativa positiva, né? Ontem eu conversei com o Paulo Carneiro, presidente do Vitória, e ele também demonstrou apoio a isso. Então, você tem vários clubes que estão esperando pelo conteúdo da MP. A MP já está valendo, apesar dessa controvérsia jurídica, né? E o Flamengo entendeu que, como ela está valendo, ele podia transmitir a sua partida livremente. Isso vai impactar, sim, outros clubes. Porque, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, o Bragantino ainda não tem contrato de transmissão. O Curitiba já vendeu, né? Subiu da segunda divisão junto com o Bragantino ainda não. Então, para o torcedor que ainda não entendeu o que está acontecendo, vamos tomar o Bragantino como exemplo. Até a Lei Pelé, da maneira como ela estava antes da MP, o Bragantino não poderia vender os seus direitos para ninguém além da própria Globo, porque todos os outros 19 clubes do campeonato já tinham fechado com a Globo. Como eles venderam os direitos de mandante e de visitante, não sobrou nenhuma alteração, nenhuma opção ao Bragantino. O Bragantino não tinha muito o que fazer. Ou ele vendia para a Globo, ou ele não vendia e não tinha transmissão. Com a MP, o Bragantino vai poder vender os seus 19 jogos como mandante, sozinho, sem precisar da anuência do visitante. Essa é a grande diferença que traz essa MP. A gente ainda vai ter que aguardar para ver as próximas decisões judiciais para saber se efetivamente isso vai valer no curtíssimo prazo. A gente vai ter que aguardar pela tramitação disso no Congresso, né, porque é uma medida provisória, ela vale por 60 dias, prorrogáveis por mais 60, então são 4 meses de período. Depois disso, se não tiver, se o Congresso não incorporar essa mudança na legislação, volta a valer o que valia anteriormente, né? Até isso é importante porque cria uma incerteza jurídica aqui no nosso mercado que é absurda, né? O Bragantino, por exemplo, vai vender os seus direitos sem saber se o que está valendo no curtíssimo prazo é MP, sem saber se no longo prazo isso vai ser incorporado, vai de fato mudar, porque depende da apreciação por parte do Congresso. É de fato um momento em que o tabuleiro está todo, as peças estão todas jogadas na mesa, Rizek. Quase chamei de Barreto. É um elogio, seria um elogio, não tem problema. Mas esse é o problema, Capello, de isso ter sido decidido por medida provisória, porque o conceito da medida provisória é o seguinte: não tenho tempo de discutir com a sociedade, é um assunto urgente, precisa ser colocado em prática agora, nesse momento. Está aqui, assinei e está valendo, o Congresso tem 60 dias para avaliar.
Então, assim, é um assunto que foi feito em caráter de urgência, sem tempo de discutir com a sociedade. Só o Flamengo e o Vasco, talvez, mas o Flamengo com certeza, tinham acesso ao conteúdo dessa medida provisória. Os demais clubes, depois que ela foi publicada, tiveram acesso a ela. 8 deles já foram a Brasília, inclusive, dizer que concordam, que apoiam a medida provisória. Eram clubes que tinham contrato com o Grupo Turner. Mas tem o outro lado também. Porque quando você faz isso em caráter de medida provisória, você não tem a menor ideia do que vai sair do Congresso, porque os parlamentares podem colocar vários aditivos ali, e aquilo virar um monstrengo, que às vezes não tem nada a ver com a ideia original, que foi mandada para o Congresso, ou simplesmente pode ser derrubada pelo Congresso. Então, assim, a gente está surfando no escuro mesmo nesse assunto, né? Exatamente. A maneira como isso vem à tona, eu não tenho dúvida de que está errada, assim. É claro que dizer isso aqui, nós somos funcionários da Globo, quem está nos assistindo vai interpretar que não, eles estão defendendo a Globo. Não é isso. O debate pode ser trazido à tona, e até deve, na minha opinião, né? Quando a gente compara as nossas legislações com países europeus, de fato há diferenças. Não me parece que o modelo atual é ideal. Agora, trazer isso por meio da MP faz com que essa discussão fique toda atabalhoada. E agora a gente vai começar a sentir as consequências mais imediatas e graves disso. Por quê? O que aconteceu aqui é a Globo tinha comprado direitos de partidas, de mandante de visitante, ela teve os seus direitos feridos e tomou uma decisão de romper o contrato. Isso vai gerar uma consequência negativa para o Vasco, para o Botafogo, para o Fluminense e para todos os outros clubes do Campeonato Carioca, financeiramente. E todos eles dependem do dinheiro da televisão. Vamos lembrar disso, né? Eles não têm grandes patrocinadores, não têm grandes bilheterias. Os pequenos, nada. E mesmo os grandes vinham de situações financeiras muito difíceis. Então, a maneira como a gente decidiu entrar nesse assunto, debater essa pauta, ela está sendo muito ruim porque ela gera grandes incertezas jurídicas e comerciais. Até porque, Rizek, imagina se você é hoje executivo de uma emissora ou de uma plataforma ou de uma mídia de streaming que tem interesse em comprar os direitos do Campeonato Carioca do Flamengo, ou os direitos do Campeonato Brasileiro do Bragantino. Você vai entrar para comprar os direitos agora, no meio dessa bagunça, sem saber se a MP vai valer ou não vai valer, se tem uma decisão judicial que pode anular efeito, se vai dar razão à Globo ou não. Comercialmente, no meio de uma pandemia, né, no meio de um momento delicadíssimo financeiro para os clubes brasileiros, não tenho dúvida de que o conteúdo pode até ser bom para o futebol brasileiro no longo prazo. A gente não sabe, a gente vai ter que acompanhar, ouvir e entender. Agora, o meio que a gente decidiu para tomar essa decisão, de fato, foi precipitado e perigoso. Falando no português bem claro, o único clube que tinha urgência em debater esse assunto era o Flamengo, que não tinha contrato no Campeonato Carioca, e essa MP, em caráter de urgência, beneficiou o Flamengo. Essa discussão, eu estou contigo, ela é uma discussão super válida, e ela poderia ter sido feita com mais calma, ouvindo os clubes, antes de ela ser publicada. Aconteceu o contrário, ela primeiro foi publicada e depois o governo foi ouvir os demais clubes, né? E estou contigo, essa é uma discussão, quem tem que decidir o que é melhor para os clubes são os clubes, né? Não é a gente, não sou eu, jornalista, que vou dizer o que é melhor para os clubes. E eu reitero a informação que eu dei há pouco, na Inglaterra, por exemplo, fui ler sobre isso, Capelo, a legislação permite que o mandante venda o seu jogo, mas os clubes entenderam que não era bom negócio isso, para o produto campeonato. Então eles negociam coletivamente, eles entendem que o campeonato forte, com todo mundo forte, é melhor para todos. Já em Portugal, é cada um por si. Benfica e Porto têm belos contratos de mais de 400 milhões de euros por 10 anos com grupos de mídia, são contratos excelentes para os dois. Mas os demais têm contratos que são da metade para baixo. Da metade é o esporte. Os outros são contratos assim ínfimos na comparação. Então o campeonato fica muito desequilibrado. Vamos ver qual caminho o futebol brasileiro vai seguir, porque independentemente de legislação, do que vai sair do Congresso da SMP, os clubes também podem seguir o caminho da Inglaterra e decidir, beleza, a MP permite que a gente negocie separadamente, mas a gente vai negociar coletivamente. Também é uma decisão que vai estar nas mãos dos clubes. Certo, Capello? Suas considerações finais aqui, meu caro. Correto, André Rizek. A diferença em Portugal é que Benfica e Porto recebem 40 milhões de euros por ano, o Sport 22, o Belenense 5. Então tem uma grande desigualdade e é um mercado onde os direitos são negociados individualmente. Você não tem uma liga para negociar e distribuir esse dinheiro conforme critérios pré-estabelecidos. É assim que funciona na Espanha, na Itália, na Inglaterra, na Alemanha, na França. Então a gente, se quer olhar para o futebol europeu e buscar alguma referência,
é de negociação coletiva. Sendo muito justo com o que eu tenho ouvido nos últimos dias dos dirigentes. A gente tem uma corrente hoje de dirigentes que acreditam que se o direito de mandante for apenas do mandante, se não tiver mais a necessidade de anuência do visitante, vai valorizar o pacote de uma eventual liga ou de um eventual bloco. O raciocínio é, se você pega os 8 clubes lá que tinham fechado os direitos com a Turner e com a TV fechada, eles hoje têm uma possibilidade de romper esses contratos, isso está acontecendo, uma renegociação que vem aqui por causa da pandemia. Se esses 8 clubes vão ao mercado com a Lei Pelé como estava, eles têm apenas os jogos entre eles para vender, porque eles nunca vão ter a anuência de outro que já vendeu os direitos para a Globo, e é um pacote de 56 partidas. Se a ANP de fato entrar do jeito que está proposto aí, de ter o direito só de mandante, eles vão ter 152 partidas. Então eles sentem que a ANP vai valorizar o pacote comercial que eles têm na mão para chegar numa negociação, seja com a Globo, seja com qualquer outra empresa, e estar numa posição mais privilegiada para barganhar. Isso é do jogo. O que me parece que está faltando nessa discussão é lembrar que, quando a gente fala de ligas europeias, elas vendem os seus pacotes de transmissão por pacotes de partidas. Então você pega 380 jogos do ano e você decide que vai vender um pacote de 50, um pacote de 50, um pacote de 40, assim sucessivamente. Esses pacotes, cada emissora compra o seu e transmite na sua plataforma. É assim que funciona na Europa. A gente aqui no Brasil tem uma negociação que ela é dividida por plataforma. Televisão aberta, televisão fechada e pay-per-view. Agora com o pay-per-view concorrendo com essa possibilidade de streaming, né, de canal próprio, de Flá TV, eventualmente da entrada de um Facebook, Twitter. Os clubes, me parece, e eu acho que as pessoas estão comprando essa narrativa nas redes sociais, estão entendendo que, não, vamos tirar o pay-per-view da Globo, eu continuo recebendo TV aberta e fechada, tranquilo, e o pay-per-view eu vou vender com valores muito maiores. Mas a gente está percebendo agora com o Campeonato Carioca que não funciona bem assim, porque se você tira o pay-per-view e transmite para outra pessoa, você canibaliza a televisão aberta e fechada, né? E no ponto de vista do Flamengo, um clube que tem o maior faturamento com televisão do Campeonato Brasileiro, 200 milhões de reais só no Campeonato Brasileiro, é um jogo perigoso você entrar aí, porque você está comprando uma briga muito ferrenha para pegar o pay-per-view e vender para outra pessoa, ou então transmitir sozinho, mas você tem aqui uma receita de televisão aberta e fechada que é muito importante, né? Então, entender esse modelo para o torcedor e para o próprio mercado é muito importante olhar